O título da nossa lição hoje é Esperança. Essa palavra é uma palavra, enfim, que praticamente é familiar a todos os seres humanos. Todos nós que estamos aqui temos esperança. Obviamente que esta palavra tem um significado muito mais especial na vida dos cristãos do que propriamente aqueles que não nasceram de novo. Mas a verdade é que todos nós vivemos sob esta mesma palavra, que é esperança. Porque sem esperança a vida não faz sentido. A vida deixa de ter propósito. A vida deixa de ter aquele combustível necessário. E em consequência disso, nós acabamos por começar, enfim, a viver do desânimo, de tristeza, de depressão e, em casos muito extremos, até de suicídio. As pessoas normalmente que suicidam ou que estão numa profunda depressão são as pessoas que não vislumbram a esperança e não têm a certeza de que alguma coisa poderá melhorar no futuro ou que a vida deles possa dar algum salto significativo e, em consequência disso, acabam por perder a esperança e veem tudo negro e, em consequência disso, como eu disse, em casos mais extremos, pôr termo à vida. Por isso a esperança é uma palavra que, enfim, todos nós, todos os seres humanos, é familiar. Obviamente que nós nutrimos esperanças em muitas coisas que podem não corresponder às expectativas iniciais que nós traçamos, mas pelo menos é o bálsamo, é o oxigênio que vai alimentando a nossa expectativa, os projetos que nós idealizamos. Todos aqui, como eu já disse, e também transversal aos seres humanos, cada um vai traçando as suas metas e essas metas, desafios, enfim, realizações que propomos, são esperança que nós temos de que realmente podemos conseguir esses feitos. Podem ser esperanças de curto prazo, longo prazo e por aí fora, mas nós sabemos que mesmo traçando essas expectativas, por razões muito várias vezes que não dependem também de nós, é importante salientar porque há muitas expectativas que nós temos que não dependem exclusivamente de nós, que dependem dos terceiros, etc, etc. Mas, se não conseguir, temos sempre aquela expectativa que no futuro as coisas vão mudar. E isso tudo chama-se esperança. Mas nós sabemos que essa palavra ganha um maior significado quando tudo vai bem, quando tudo está a correr bem, quando tudo, enfim, percorre nos trâmites que nós idealizamos. É mais complicado a pessoa alimentar a esperança numa situação de adversidade, numa situação de contradição, numa situação de contrariedade. Se uma pessoa está com uma situação de saúde frágil ou uma situação de saúde muito difícil, que os médicos fazem um diagnóstico preocupante no futuro, obviamente que essa pessoa não deixa de ter esperança, mas começa a ter pouca esperança, começa a ter receios de que o amanhã poderá não ser propriamente o melhor. Pronto, nestes casos, e há outros casos que podem não ser a nível de saúde, por exemplo, no âmbito familiar. As pessoas normalmente que já construíram família e se a pessoa vislumbra que aquela situação familiar não tem pernas para andar ou num futuro breve poderá vir a acontecer alguma coisa, enfim, neste caso podemos dizer propriamente separação, divórcio, tudo isto pode ser um alarme de criar alguma turbulência nas expectativas, na esperança daquela mesma pessoa, etc, etc. Mas é importante salientar que mesmo nas situações, enfim, abonatórias, numa situação de tranquilidade, numa situação sob controle, usando entre aspas, como nas situações de turbulências, de contradições e de contrariedades, a esperança está sempre encerrada. Uns com mais vigor, outros menos, mas essa palavra está sempre, acompanha-nos sempre. Quando deixa de acompanhar-nos, é daí que nós, enfim, já não vivemos e já nem queremos viver e leva-nos a esse ponto que eu disse, funesto, de pôr termo à própria vida. Mas para nós, os cristãos, como eu disse, essa é uma palavra que tem um maior significado, um significado especial. Nós podemos
enfim, também ser testados da nossa esperança, mesmo nas situações, enfim, que podem parecer que não há, que não se vislumbra a esperança tal como nós vemos aqui. Mas o desafio, como também o desafio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, é de nós procurarmos ver que a nossa esperança nunca nos confunde, porque nós temos, em última instância, o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Isto quer dizer que a nossa fé e esperança, que a esperança, falando, está indissociável do ponto de vista cristão da fé. A nossa fé e esperança não depende de fatores humanos, de fatores, enfim, da nossa realidade circunstancial, etc, etc, porque nós idealizamos isso muito mais do que aquilo que nos cerca, do que, enfim, o sucesso pessoal, ou o sucesso familiar, ou o sucesso profissional, etc, etc. A nossa esperança vai muito mais além do que estas meras conquistas humanas. Mas dizer também que mesmo nas situações de grandes contradições e contrariedades, é daí ainda que se espera que nós demonstremos muito mais a nossa esperança, a nossa fé. Essa situação que o profeta estava a viver é uma situação que, de facto, falando humanamente, leva-lhe e faz levar qualquer um que esteja nessa situação de perder o norte, de perder o ânimo, enfim, de começar a pensar coisas fora do próprio plano de Deus. Porque nós vemos perante essa situação de desânimo, perante essa situação de falta de esperança que o profeta estava, enfim, a demonstrar, isso fez com que eles também estavam a fugir, digamos assim, do plano de Deus, de obra de Deus, perdeu o entusiasmo. E isto também faz parte, às vezes, acontece com os filhos de Deus, acontece conosco. Há muitas realidades que passam na nossa vida que faz com que, às vezes, nós percamos a fé. Mesmo não percamos a fé, corremos o risco de perder o entusiasmo, por a vida ser, às vezes, dolorosas conosco, por fatores de várias naturezas, pelos escândalos que vamos assistindo, pelas traições, enfim, pelas injustiças, pelas doenças, enfim, por faltas de concretizar aquelas coisas que nós idealizamos como sendo, enfim, expectativas legítimas, fazem com que nós entremos num ciclo de desânimo. E nós sabemos que quando uma pessoa está desanimada, ele perde o fervor, perde a esperança e perde aquele oxigênio, energia para poder continuar a lutar. E nós vemos já muitos crentes que andam numa situação de letargia espiritual. E essa letargia espiritual deve-se a fatores de problemas, fatores de escândalo, que podem ser problemas eclesiásticos, ou problemas espirituais, de natureza espirituais, ou problemas familiares, ou problemas laborais, ou problemas relacionais, problemas de várias coisas, que faz com que as pessoas entrem numa apatia espiritual. E isto nós sabemos que não é bom. Por isso, novamente, o desafio desta lição é demonstrar que nós temos que ter esperança. E essa esperança que nós temos não tem que estar dependente de fatores humanos-sociais que nós estamos inseridos. É preciso, nós podemos, às vezes, cantar no momento de tristeza, cantar no momento de provações, de momentos de grandes dificuldades. É possível fazer isto. É claro, com a ajuda de Deus. Nós sabemos que é mais fácil falar isso do que viver isto. Mas é possível. É possível. E nós vemos, às vezes, pessoas que estão numa situação objetivamente muito mais desfavoráveis, mas eles estão sempre entusiasmados, estão sempre contentes, estão sempre felizes e cantam sempre e agradecem e louvam sistematicamente a Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, há pessoas, quando lhes vem a doença, quando lhes vem problemas no âmbito familiar, quando lhes vem problemas na igreja, muitos voltam para trás, fogem, começam a ter dificuldade de enfrentar o problema. Mas não é isso que nós somos chamados a fazer. Nós podemos continuar a ter esperança nos problemas, no sofrimento.
E Jesus é um exemplo disto, e os homens, heróis da fé, também provaram isso. Quando Jesus estava prestes a carregar a cruz, na ceia, que era um momento muito melancólico que Jesus teve, porque ele, enfim, deu a conhecer o plano maquiavélico que ia acontecer, porque ia ser entregue, ser humilhado e ser morto. Mas nós vemos naquela ceia, Jesus cantou um hino. E esse cântico, nós vemos a força que isso teve com os discípulos para ele enfrentar a cruz. Por isso também nós vemos que nós podemos cantar. Apóstolo Paulo, quando ele estava preso, depois de ter sido humilhado e açoitado, lá na prisão ele cantava. E esse cântico, nós vamos dizer agora, que ele estava espiritualmente motivado, porque nós quando cantamos é sinal de que nós estamos para enfrentar aquela situação, demonstra isso. Aliás, a própria realidade nós vemos, mesmo do ponto de vista civil, agora estamos num contexto de guerra aqui na Europa, os militares quando eles cantam, não aqueles gritos, é porque estão preparados para enfrentar o inimigo, enfrentar o adversário, enfrentar aquele problema. Esses gritos, esses cânticos que fazem, é cântico para a batalha. E nós também podemos cantar nos problemas, nas batalhas, nas contradições e contrariedades que vamos tendo, porque é uma forma também que estamos a demonstrar que nós acreditamos em Deus, que a nossa esperança não se limita aos problemas de saúde, aos problemas familiares, ao sucesso profissional, ao sucesso pessoal, etc, etc, porque vai muito mais além. E acima de tudo nós sabemos que Deus continua a ter o propósito para a nossa vida e pode mudar o curso da nossa história, mesmo a realidade objetiva a estar a dar a entender que isso não possa acontecer, como nós vemos aqui a situação do profeta, de crer que já é inválido, que ele está sozinho, que não tem já forças, que almeja inclusive morrer. Mas nós vemos aqui que Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus que nós seguimos. A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus deu esses sinais. E esses sinais que nós vemos aqui, através da manifestação, como Deus manifestou na natureza, de demonstrar o seu poder, e esse poder, em consequência disto, depois, através de uma, enfim, brisa leve, para, enfim, dar a conhecer de forma notória o seu servo e que ele é todo poderoso. Para terminar, a vida que nós vivemos, podemos fazer muito paralelismo com isso que nós estudamos. Claro que nós não estamos aqui em Portugal, numa situação propriamente de perseguição estatal, digamos assim, da nossa fé. Claro que há perseguição de várias formas também que nós vamos assistindo. Mas nós temos problemas de várias naturezas, como eu já invoquei. Mas que estes problemas não sejam para nos afastar do propósito de Deus, para fazer-nos fugir da vontade de Deus, mas que saibamos, que interiorizemos sempre que, quer seja nos problemas, quer seja nas situações dos problemas, Deus está conosco e nós temos que demonstrar a nossa fé. Aliás, a fé de um cristão vê-se sobretudo como ele responde aos problemas. Quando ele é provado, é daí que se vê. Quando há escândalo, quando há problemas, quando há contradições, contrariedades, é daí que se vê os verdadeiros cristãos. Porque quando está tudo bem, não se pode testar uma pessoa se ele realmente é convicto. É como, por exemplo, quando nós estudamos, se não somos avaliados, acho que todos estudavam. A escola seria o sítio mais fácil. Mas nós sabemos que nós estudamos, vamos ser provados, vamos ser testados, vamos fazer prova para saber se nós conseguimos, enfim, aferir as coisas que nós fomos ensinados. E a vida cristã também, como é que nós demonstramos que somos cristãos? Não é quando está tudo bem. É quando começamos a ter problemas, quando as realidades começam a bater à nossa porta, situação de sobressalto, quando o mar se revolta, usando essa analogia. É daí que nós sabemos em quem nós temos crido, ou aqueles em quem nós acreditamos e como é que nós responderemos a esses problemas. Nós sabemos que não somos nós que vamos lutar, mas em última instância Deus que luta por nós, como nós vemos nessa história, e como é que depois Deus vai mudar o sítio das coisas, inclusive afetando o Jezabel que estava a conspirar contra Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a interiorizar esta lição nos nossos corações, mas acima de tudo continuar a alimentar a nossa esperança na fé, na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo.
Não nas coisas circunstanciais da vida, não no sucesso, não na nossa família, não na nossa igreja, porque nós sabemos que tudo isso pode haver escândalo, pode haver perseguição e pode haver situações adversas que vai testar-nos. Mas quando nós centralizamos em Deus, quer dizer, não há nada que nos possa abalar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E convido os irmãos a ficarem de pé para terminarmos com uma palavra de oração.